Olá, queridos, Pai seja convosco. Gostaria de compartilhar mais uma porção da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem para nós nessa noite uma palavra poderosa, especial e sobrenatural para a edificação das nossas vidas. Amém? O texto que eu gostaria de me utilizar por base se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1. Os versos que eu gostaria de fazer menção são os versos 26 até o verso de número 28. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todo o animal que rasteja pela terra. Amém? Sabe, o texto em sua narrativa nos mostra que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Na continuação do texto, nós vamos perceber que Deus deixa claro que na sua criação, ao criá-lo sua imagem e semelhança, assim como ele também criou o homem para dominar sobre todas as coisas. O texto deixa claro que Deus criou o homem para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis, sobre toda a terra. E isso, de fato, tem acontecido. O homem conseguiu exercer domínio sobre todas as coisas. Podemos observar que hoje o homem consegue dominar até mesmo sobre as leis da física. Quando ele coloca um avião que pesa toneladas para voar. Observamos também que o homem vai quebrar as leis da física quando uma embarcação que pesa muitos quilos, que é muito pesada, consegue navegar sobre as águas. Percebemos sim, então, que o homem tem, de fato, exercido domínio sobre todas as coisas. Mas existe algo que, desde o princípio, o homem não tem conseguido dominar. E ainda nos nossos dias atuais, existem muitos homens que também não conseguem exercer domínio sobre o que eu quero vos falar mais adiante. Para nós entendermos o teor dessa mensagem, precisamos fazer a leitura do capítulo 2, verso 15 ao 17, que diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então Deus deu uma ordem direta. Deus foi taxativo ao homem quando ele lhe disse: você pode comer de tudo, de todas as árvores, de todas as plantas, de tudo que há no jardim. Somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. Mas se nós observarmos toda a história, a Bíblia nos cita no capítulo 3 do livro de Gênesis que a serpente, o mais sagaz de todos os animais, ela vai se apresentar à mulher e vai dizer a ela: olha, viu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi assim que Deus te disse: não comereis daquela árvore? Ela disse: não, Deus disse para nós que nós poderíamos comer das árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. A essa Deus nos deu uma ordem de que dela nós não poderíamos comer. Então a serpente respondeu à mulher: ah, então foi isso que ele te falou? Sabe por que Deus falou isso para você? Porque Deus sabia que se você comesse da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, obviamente vocês adquiririam conhecimento de bem e mal e seriam iguais a ele. E a Bíblia diz que a mulher, olhando para a árvore e vendo que era agradável aos olhos, decidiu a comer. E não obstante a isso,
quando Adão chega, ela oferece para Adão, ele come também da árvore, do fruto da árvore, que Deus havia dito que não era para comer. O que eles precisavam fazer, queridos? Eles precisavam ter obedecido a palavra de Deus. Muito embora Eva tivera olhado para a árvore, se atentado para a aparência do fruto e ter desejado comer, ela não poderia tê-lo comido. E o que eu gostaria de falar nessa noite acerca disso e desse contexto é: o homem não conseguiu exercer domínio próprio. Muito embora ele tivesse domínio sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre os peixes, sobre os répteis, sobre a própria terra, mas o homem não conseguiu exercer domínio sobre ele mesmo, sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, sobre as suas concupiscências. Ele desejou comer do fruto, comeu do fruto que Deus havia proibido, dando assim vazão às suas necessidades carnais, às suas concupiscências carnais, aos seus desejos. Então, de fato e verdade, o homem, muito embora tivesse autoridade, autonomia e legalidade dada por Deus para ter domínio sobre todas as coisas, dentre tudo isso, o homem não conseguiu ter domínio sobre ele mesmo. O homem não conseguiu ter domínio próprio. E para nós entendermos o porquê ele não teve domínio próprio, precisamos entender o que é domínio próprio. Bom, a palavra domínio próprio, a expressão domínio próprio, ela vem do grego. E ela quer dizer enkrateia, que traduzida para a nossa língua quer dizer temperança ou autocontrole. Então, domínio próprio é o autocontrole. Ter domínio próprio, querido, significa ter um autocontrole das nossas ações e das nossas reações. Porque ter domínio próprio não é só ter domínio sobre as nossas ações, mas nós vamos ver mais adiante de que ter domínio próprio é exercer autocontrole das nossas ações e das nossas reações. Isso é domínio próprio. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: sobre o que então devemos exercer domínio próprio? Eu gostaria de destacar 3 coisas sobre a qual nós precisamos exercer domínio próprio. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, que nós devemos exercer domínio próprio, é sobre os nossos sentimentos. Por que sobre os nossos sentimentos? Sobre as nossas emoções. A emoção é uma reação sentimental. E muitas vezes, não tendo o controle sobre as nossas reações emocionais, nós acabamos dando vazão às nossas vontades, aos nossos desejos, e não conseguimos exercer sobre ela domínio próprio. Eu gostaria de citar um personagem. A Bíblia diz em Gênesis 4, a partir do verso 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que nos fins de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o teu semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederas bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado te jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, porém a ti cumpre dominá-lo. Quando olhamos para a vida de Caim, queridos, ele foi alguém
que não conseguiu controlar os seus sentimentos e as suas emoções. O Senhor disse para ele: o pecado te jaz à porta e o seu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor está dizendo para ele: olha, controle as tuas emoções, os teus sentimentos. O Senhor disse: por que tu está irado? Irou-se sobremaneira, Caim descaiu o seu semblante. A palavra ira é intenso sentimento de ódio ou rancor. E nós já conhecemos a história, queridos. Nós já sabemos qual é o desfecho da mesma. Pelo fato de Caim ter se irado contra seu irmão, muito embora o Senhor o tenha admoestado quanto ao fato de que seria necessário que ele exercesse controle sobre as suas emoções, que cabia a ele dominar os seus sentimentos e as suas emoções, a Bíblia diz que, dominado pela ira, ele matou seu irmão. E muitas vezes, queridos, é o que acontece comigo e contigo. Porque, ainda que às vezes nós venhamos a fazer a leitura desse texto e cheguemos a pensar: nossa, que crueldade! O primeiro homicídio da história, um irmão matando outro irmão. Mas nós não percebemos que, por causa da ausência do domínio próprio, muitas vezes eu e você também cometemos a mesma coisa com o nosso irmão. Muitas vezes também matamos por causa da nossa ira, por causa das nossas, dos sentimentos que nos sobrevêm. Matamos o nosso irmão. Talvez, queridos, não de forma literal, mas matamos os seus sonhos, matamos os seus projetos, liberamos palavras de morte sobre a vida dele, ou sobre a vida deles. Então, muitas vezes, eu e você, acometidos pelo mesmo sentimento, pelas mesmas emoções, não conseguindo refreá-las ou dominá-las, como foi o conselho, a advertência e a admoestação de Deus a Caim, também matamos nossos irmãos. Será que nós temos conseguido dominar ou exercer autocontrole sobre os nossos sentimentos e, consequentemente, sobre as nossas emoções? Uma segunda coisa que eu gostaria de falar, que nós precisamos exercer controle ou domínio próprio, são sobre os nossos desejos. A primeira coisa, nossos sentimentos ou emoções. A segunda coisa, nossos desejos. A Bíblia diz, em Gênesis 4:7, usando ainda o mesmo texto sobre os irmãos Caim e Abel: se procederas bem, não é certo que serás aceito? Se procederas mal, eis que o pecado te jaz à porta, e o teu desejo será contra ti. Havia um desejo no coração dele. Havia uma vontade no coração dele. Qual era a vontade? De acabar com a vida de seu irmão. A Bíblia vai dizer para nós, livro de Tiago, no capítulo 1, do 12 ao 15, a Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta a atrai e o seduz. Esta cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. O texto aqui, quer dizer, ele vai usar a palavra cobiça. E o que é a cobiça? Cobiça é um desejo ardente de possuir algo. A Bíblia vai dizendo: o que é tentado o homem, se não na sua própria cobiça, se não nas suas próprias concupiscências, se não nos seus próprios desejos ardentes? O que é tentado o homem? Cada homem, o texto deixa claro, o Tiago vai deixar claro que cada pessoa, cada indivíduo, ele é tentado na sua fraqueza, no seu desejo. Se o desejo dele é dinheiro, aí ele vai ser tentado. Se é droga, se é vício, se é prostituição, é nisso que ele vai ser tentado. Porque cada homem é tentado na sua própria concupiscência, nos seus próprios desejos.
Êxodo no capítulo 20, verso 17, no Decálogo, nos 10 mandamentos, o Senhor vai dizer: não cobiçarás. Não cobiçarás o bem do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem nada que é do teu próximo. Não cobiçarás. O que Deus está dizendo, olha, não tenha desejo de ter aquilo que não é teu. Deseje tão somente ter aquilo que é teu, aquilo que está respaldado dentro da palavra de Deus. Será, querido, que eu e você temos conseguido controlar os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas concupiscências? O Senhor Jesus falou sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 27 e 28. O Senhor vai dizer que se nós olhássemos para uma mulher com intenção impura, já havíamos cometido adultério. Não precisava chegar às vias de fato para ser considerado adultério. Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo, se um homem pensar ou olhar para uma mulher com um pensamento impuro, com uma intenção impura, ele já cometeu adultério. Pastor, mas então agora o Novo Testamento existe um critério mais rigoroso? Não. Na verdade, o que Jesus estava fazendo era simplificando o decálogo. Ele disse que se olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já cometeu adultério. O que ele está fazendo? Existem 2 mandamentos que se encaixam dentro desse contexto. Ele disse que nós não devíamos adulterar, não adulterarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Na verdade, Jesus sintetiza esses 2 mandamentos dizendo: se você olhar, se você desejar, você já cometeu adultério. Ou seja, Jesus junta o pecado da cobiça com o pecado do adultério e diz: se você pensar no teu coração, já adulterou. Será que nós temos, querido, desejado coisas que não convêm? Será que nós temos conseguido exercer domínio próprio sobre os nossos desejos, sobre as vontades da nossa carne, sobre as nossas próprias vontades? A Bíblia diz: no que é tentado o homem, senão na sua própria concupiscência. Para analisar esse contexto, necessário se faz que nós façamos uma autoanálise ou um autoexame para ver qual é a nossa área de fragilidade, ou em que nós estamos sendo tentados ou provados. Porque a área na qual nós estamos nos sentindo provados é a nossa área de fragilidade. No que é tentado o homem, senão na sua própria concupiscência? Por aquilo que nós somos atraídos, aquilo que nós desejamos. Será que nós temos conseguido ter autocontrole sobre aquilo que nós desejamos? Uma terceira coisa que eu gostaria de mencionar é que nós devemos exercer autocontrole ou domínio próprio são sobre as circunstâncias. Sabe, muitas pessoas perdem o domínio próprio, o autocontrole diante das circunstâncias. E o que seriam circunstâncias? Circunstâncias são situações que nós não criamos, mas nos atingem. Muitas vezes estamos em meio a uma situação e somos pegos de surpresa. Mas Deus espera que, diante das circunstâncias, nós venhamos a exercer domínio próprio. Encontramos isso em Mateus capítulo 5. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versos 38 ao 41, a Bíblia diz o seguinte: ouvis o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. A qualquer que te ferir a face direita, volta também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar a tua túnica, dá também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. O que Jesus está falando? Jesus não está falando de uma ação, Jesus está falando de uma reação. Jesus está nos mostrando como nos comportar diante das circunstâncias e das situações que nos sobrevêm. Diz que nós somos atingidos. É de se alguém te der um tapa ou te ferir a face direita, vira a esquerda. Sabe quando em algumas circunstâncias somos afetados, abalados ou literalmente atingidos ou agredidos fisicamente? O Senhor está dizendo: olha, não revide. Não se comporte da mesma forma. Não tenha o mesmo comportamento diante das circunstâncias. Se alguém demandar contigo,
para tirar a tua túnica, dá também a capa. Ele está dizendo, se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminha 2. Jesus está nos ensinando a como reagir diante das circunstâncias adversas que nos sobrevirão, que nos sobrevieram, que talvez ainda irão acontecer conosco. Mas o Senhor está nos ensinando a como nos comportar diante dessas circunstâncias. Que possamos buscar no Senhor domínio próprio, para que nós possamos reagir, não segundo nós queremos, mas como Deus espera que nós venhamos a reagir diante das circunstâncias ou das situações que, muito embora não criamos, ou até mesmo muitas vezes não procuramos, mas elas nos atingem. E talvez você diga, pastor, mas qual é o benefício do domínio próprio? A Bíblia diz, Provérbios 25, 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Muros apontam para a proteção. Os muros protegiam as cidades no mundo antigo. O próprio Senhor disse em Zacarias 2,5 que ele seria um muro de fogo em redor do seu povo. Para exercer o quê, pastor? Proteção. Então, na verdade, a exemplo da cidade, como o sábio Salomão está dizendo, a exemplo da cidade que não tem muros, e por não ter muros está ela desprotegida, assim também é a vida de alguém que não tem domínio próprio. Antes, a sua vida está desprotegida e suscetível aos ataques do inimigo. Então, quem tem domínio próprio, protege as suas emoções, protege a tua vida, guarda a sua vida contra ataques do inimigo. E a pergunta talvez seja, pastor, o que eu faço para obter domínio próprio? Bom, para que possamos obter domínio próprio, a primeira coisa que nós devemos realizar ou fazer é jejuar. Pastor, o jejum é obrigatório? Queridos, não tenho como te dizer que é obrigatório, mas eu posso de forma taxativa e expressa te dizer que Deus espera que o façamos. A Bíblia diz em Mateus 9, do 14 ao 17, quando os discípulos de João vão até Jesus interpelá-lo quanto ao fato dos fariseus jejuarem, deles jejuarem, mas os discípulos de Jesus não jejuarem. Aí Jesus vai falar-lhes o seguinte, olha, estando o noivo em meia festa, eles vão jejuar? Não, mas haverá um momento em que o noivo lhes será tirado. E nesse momento eles terão que jejuar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versos 16 a 18, dentro do contexto, a Bíblia vai dizer, e quando jejuardes, não façais como os fariseus, que vão às praças públicas, falar em voz alta, contristando o seu rosto. O texto deixa claro, quando jejuardes. Jesus disse em resposta aos discípulos de João, olha, em um momento em que o noivo será tirado, então eles irão jejuar. Fica claro para nós que Deus espera que jejuemos. Pastor, qual é a importância do jejum na questão do domínio próprio? Quando nós jejuamos, nós estamos doutrinando o nosso corpo. Nós estamos dizendo para ele que ele não pode fazer o que ele quer, na hora que ele quer e no momento que ele bem entender. Nós estamos estipulando para ele regras diante dos sentimentos, diante das circunstâncias e diante dos desejos. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para que venhamos a ter domínio próprio é jejuar. E a segunda coisa, pastor? A segunda coisa é buscar ao Espírito Santo. Porque o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito Santo. Ele vai dizer fé, longanimidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Então, quem está cheio do Espírito Santo, obviamente também está cheio de domínio próprio. Pastor, então o que o senhor quer dizer com isso? Eu estou querendo dizer que para que tenhamos domínio próprio, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E, obviamente, para estarmos cheios do Espírito Santo, é necessário que o busquemos.
gostaria de fazer uma pergunta retórica. Quais hoje têm sido as tuas ações e reações diante dos teus sentimentos, desejos e circunstâncias? Será que nós temos conseguido dominá-los ou será que eles nos têm dominado? Porque não existe uma fileira do meio, não tem um meio termo nesse assunto. Ou nós dominamos os nossos sentimentos, as nossas emoções e as circunstâncias, ou eles exercerão domínio sobre nós. O apóstolo Paulo, ele vai escrever à igreja de Corinto o seguinte, no capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Será que nós temos de fato nos deixado dominar pelas circunstâncias, pelos sentimentos e pelos nossos desejos? Será que eles têm dominado as nossas ações e reações? Que nós possamos refletir nessa palavra. Que nós possamos fazer uma autoanálise. Se de fato e verdade temos conseguido exercer domínio próprio. Se nós temos conseguido controlar as nossas ações e reações. Se nós temos conseguido agir segundo a palavra de Deus. Segundo aquilo que Deus espera ou como o Senhor espera que nós nos comportemos. Quais são as nossas ações e reações diante das circunstâncias, diante dos nossos sentimentos e diante dos nossos desejos? Nós possamos refletir nessa noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe tua casa, tua família, que possamos exercer e buscar de Deus domínio próprio. Deus te abençoe.